Sejam bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono, e hoje a gente está aqui com a Nathalie, que é a diretora do Canacives 2019. Oi, gente, eu sou a Nathalie, eu sou aluna do 6º período de Relações Internacionais e hoje a gente vai falar um pouco sobre a primeira conferência de alto nível das Américas sobre o comércio legal de vida silvestre. Então, eu participei do Miniono em 2022 como voluntária, em 2023 como diretora assistente e agora em 2024 como diretora de comitê e vim aqui comentar com vocês um pouquinho sobre o comitê. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Nathalie. Infelizmente, a Malu não vai estar conseguindo ficar com a gente hoje, ela teve um imprevisto, mas eu acredito que essa conversa pode ser bem proveitosa. Então, dando início aqui, eu vou passar para o primeiro bloco, em que a gente vai fazer uma contextualização e uma apresentação do seu comitê. Então, eu queria te perguntar, né, em que contexto que o teu comitê aconteceu? Bom, a conferência ela acontece em 2019. Eu acho que é importante a gente pensar que é pré-pandemia e que isso traz um peso diferente para a conferência. A gente vê que as conferências pós-pandemia têm outros desdobramentos. E aí, então, é pré-pandemia, ela é meio que em resposta às conferências de Londres, de 2014 e de 2018, sobre também o tráfico internacional de fauna e flora. E aí o Peru era um dos países que estava na conferência, acredito que em 2014 e 2018, 2018 é certeza, e aí o Peru olha aquela conferência e fala, ok, e se a gente pensasse esse contexto para a América Latina? Então, é mais ou menos nesse contexto que a conferência ela começa a ser pensada e aí ela acontece de fato. Sim, né? Você tinha comentado a conferência de Londres, né? De 2014 e 2018. Então, essas conferências anteriores, elas tinham um caráter mais global? Era um caráter global, mas era uma perspectiva também muito europeia, porque os países que mais sofrem com o tráfico, eles estão no sul. Então, a gente tem América do Sul, África, Ásia, que sofrem um pouco mais com o tráfico, eles são os alvos desse contrabando, enquanto que a Europa seria o maior receptor desse contrabando. Então, por mais que a conferência tivesse países de todos os continentes, o foco da discussão não era tanto pensando nos países que sofriam com a ação, mas como isso era distribuído no mundo, sabe? Sim, essa ideia, né, de pensar como que isso chega lá. E não pensar em, talvez, como impedir isso. Exatamente. Entendi. Então, eu queria te perguntar, nesse contexto, por que essa reunião aconteceu? Eu acho que a gente pode começar pensando que o tráfico de fauna e flora, ele é o 4º maior tráfico do mundo. Teve um momento que ele foi o 3º, ele se colocava antes do tráfico humano, mas agora ele é o 4º, então só fica atrás pro de drogas, armas e humano. E aí você olha e fala, ok, é um problema considerável, como é que a gente vai pensar sobre isso? E aí vem o Peru, pós-conferência de Londres, um ano depois, e fala, vamos articular esse tema na América Latina. Então eu acho que é importante como o Peru olha e pensa, eu sofro com isso, o meu continente sofre com isso, e agora a gente pode se mobilizar na América Latina para fazer uma coisa para a América Latina. É claro que vão ter convidados de outros continentes, porque a gente tem que pensar para além disso, é um tráfico internacional, mas eu acho que se coloca muito nesse lugar, sabe? A Europa estava muito receptora e não tanto afetada com isso, e aí o Peru fala, ok, vamos pensar o continente latino-americano, eu acho que é isso. Sim, né? É que nem você tinha falado. Pensar essa ideia, né, de como nós que somos vítimas, então essa fauna e essa flora, ela sai daqui, né, então pensando na perspectiva latino-americana, né, e como que isso ele vai acabar, né, interagindo aí com os outros países ao redor do mundo. Então, pensar, né, a partir dessa perspectiva, né, de nós que estamos sofrendo isso, né, então, que está sendo retirado do nosso território sem a devida permissão, né, sem a legalização dos processos do Estado, né, para permitir esse tipo de coisa, e para pensar nessa ideia de como manter talvez uma soberania, né, soberania nacional sobre o próprio território, né? Exatamente, com certeza. Então, acho que essa reunião, pensando na América Latina, acho que
é muito importante para a gente pensar nessa ideia de não só manter essa questão da soberania, né? Porque ainda são países, em grande maioria, em desenvolvimento, né? Então, pensar essa soberania e também pensar de como proteger essa vida animal, né? Essa vida, essa fauna, essa flora, que está sendo exportada sem qualquer tipo de trâmites legais. Uhum. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar qual que foi a importância, né? Qual que foi a relevância dessa reunião? Eu acho que a gente começa exatamente por esse ponto dessa mobilização latino-americana diante de um tema que antes não era tão mobilizado. Então, eu acho que eu parto daí, é um ponto extremamente relevante. Outra coisa que eu considero é a gente está numa região extremamente biodiversa. Então, o continente americano como um todo é extremamente biodiverso e a gente tem as florestas tropicais, né? As principais florestas tropicais do mundo estão aqui. Então, acho que era um tema relevante pensando nisso também, porque a gente se torna um alvo exatamente por essa biodiversidade. E aí é interessante falar. E dentre elas, a gente tem a floresta amazônica, que é essa discussão do mundo. A floresta é do mundo, a floresta é do Brasil, a floresta é da Colômbia, enfim, é de quem. E é um importante foco, né? Assim, é um alvo desse contrabando, então acho que ela é relevante por isso, a discussão é relevante por isso. E, além disso, tem uma outra discussão que não se faz em tantos lugares, que é a discussão sobre as comunidades locais e sobre a população indígena, que é uma coisa extremamente presente na América Latina, num contexto geral, né? A gente tem um passado cultural muito semelhante que parte desses povos, e aí a gente tem que pensar a discussão pensando nisso também, como essa população local, como a população indígena, os povos originários, ainda presentes nesses locais, nessas florestas, como eles sobrevivem, como isso afeta eles de alguma maneira, sabe? Então, eu acho que a reunião, ela vem para pensar não só o tráfico em si, assim, da fauna e da flora especificamente, mas também pensar as pessoas inseridas dentro desse contexto. Eu acho que isso é muito importante. Sim, né? Você comentou a questão da Amazônia. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Então, sem sombra de dúvida, o Brasil é um dos atores aí que vai ter mais relevância. Então, não só a gente tem da América do Sul, né? Que a gente tem, em primeiro lugar, Amazônia. Em segundo lugar, Mata Atlântica. Uhum. Terceiro, Patagônia. Só aí você já tem quase metade da biodiversidade do mundo inteiro, né? E aí a gente subia aí pro Caribe ainda, com as florestas ali na América Central. Uhum. Ali também é um berço de biodiversidade gigantesco, né? Então, esses países são vítimas desse tráfico por um motivo. E esse motivo é essa riqueza de biodiversidade que eles têm. Então, acredito que isso é extremamente importante para ser levado em conta, né? Porque países europeus, por exemplo, são países que literalmente destruíram sua biodiversidade, né? Então, é literalmente continuar um processo de trazer do sul para o norte, né? Esse processo não só econômico, porque também é uma atividade econômica, esses animais, eles são traficados, não é para dar de presente, né, para ser vendido. Então, tem uma questão econômica em cima disso, né, e uma questão de exploração do próprio território, né. Exatamente. Então, né, acredito que a gente conseguiu dar um contexto geral aqui no cenário em que o comitê vai acontecer, e agora a gente passa para um segundo bloco em que a gente vai discutir um pouquinho, né, dos atores e dos posicionamentos presentes ali dentro do debate. Então, eu queria te perguntar primeiro, quais são, né, esses principais atores, essas principais delegações que vão estar presentes na reunião? Bom, a reunião, ela acontece com mais ou menos 33 delegações, assim, e aí a gente fez uma adaptação pro Miniono, mas vamos chegar nessas 33 delegações, e aí a gente pode pensar que os países com destaque vão ser esses países que têm essas florestas tropicais, tanto na América Central quanto na América do Sul. Então, a gente vai dar destaque para os países que têm floresta amazônica, com certeza, Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, enfim. São países extremamente relevantes no debate e que precisam ter uma articulação dentro da discussão. Mas a gente também vai ter países muito importantes fora da região, né? Então, os países que são os receptores, né? Seria a China, a Alemanha, o Reino Unido também vai participar, como essa resposta meio que às conferências de Londres.
E pensar a América Central também, destaque para Nicarágua, Guatemala. Então, eu acho que seriam esses mais ou menos os atores mais relevantes, assim. Sim, né? A gente vê aí dois principais grupos, eu diria, né? Que seria, né, esses países que são vítimas desse tráfico, então os países biodiversos, como por exemplo o Brasil, Peru, Colômbia, e do outro lado os receptores, então principalmente países como os países europeus, né, e Estados Unidos e a China que eu acredito que é um novo destino, né, para esse tráfico, a China que teve um crescimento econômico e agora, de alguma forma, isso chega até lá também, né, como essa questão de, talvez, busca, né, por essa fauna, essa flora diferente que pode ser, de alguma forma, relevante para esses países. Então, é interessante ver como que vai ser uma reunião diversificada, não só da questão das ligações, mas também das perspectivas que vão ter ali dentro. Por mais que seja uma reunião pensada, né, para o contexto latino-americano, é interessante a gente ver que tem essas visões de fora também, né, que podem, talvez, contribuir para a reunião. Então, a partir disso, eu queria te perguntar, né, desses atores mais relevantes, né, que a gente comentou aqui, qual que é a posição esperada de cada um deles? O que você acredita que vai ser, né, o posicionamento durante os debates? Eu acho que é importante pensar, principalmente, que é uma conferência de 2019, então a gente tem que olhar para esses estados, para esses países em 2019 e entender quais eram as políticas em relação às questões ambientais desses países. Eu acho que isso é um destaque na hora de estudar. E aí, a partir disso, a gente pensa que os países com floresta amazônica ou florestas tropicais, eles vão ser os maiores articuladores dessa discussão e vão ter um posicionamento. O intuito dessa conferência é criminalizar o tráfico de maneira homogênea no continente. Vamos pensar quais seriam as medidas que a gente pode fazer. Então, esses países com essa carga de floresta, assim, os que são mais afetados com esse tráfico, eles vão ter esse posicionamento de maior articulador, assim, maiores articuladores. Já pensando os países receptores, que seria esse outro bloco, a gente vai ter países receptores que vão falar, olha, ok, a gente recebe, vamos minimizar o tráfico, vamos ajudar vocês. E a gente vai ter países que vão falar, olha, eu acho que isso não está acontecendo aqui. Eu acho que vocês não têm tanta certeza do que vocês estão falando. Então, é importante ver quais países se colocam dessa maneira, né? Por exemplo, a China, como você estava falando agora, é um país que vai falar, eu acho que o tráfico nem é tão forte assim. Eu acho que as coisas não acontecem por aí. E tem muito a ver também com questões culturais, né? A China, por exemplo, é um país que tem muitas questões com fitoterápicos. E esse tráfico está muito associado, principalmente o de flora, a questão fitoterápica. Então, eles vão utilizar disso para tratamento. Então, na perspectiva deles, talvez não se encaixe como tráfico, sabe? E aí é importante pensar como cada país vai se colocar mediante a sua cultura mesmo. Outros países, por exemplo, como a Alemanha, tem feira livre de animal. Então, os animais vêm da América Latina, saem, sei lá, do Brasil, vão para a Alemanha e são expostos em feiras no meio da rua. E como assim? Descarado, hein? Exatamente. Então, tem que entender qual é o contexto de cada país, como eles funcionam, e aí pensar como é que a gente vai criminalizar isso, e também não tem como fazer de maneira geral, né, e homogênea, assim. Então, eu acho que o intuito da conferência, o intuito do Peru, era olhar para os atores aqui e falar, ok, a gente vai... Cada um tem um posicionamento, mas vamos pensar como a gente vai tornar isso o mais homogêneo possível e o mais benéfico possível para a conservação, né? Eu acho que é isso. Sim, né? É uma ideia, talvez, de pensar um consenso, mas um consenso que leve em conta nessas especificidades de cada país, né? Porque, como você falou, cada país, ele enxerga o tráfico e a recepção desse tráfico de uma forma diferente. Então, pensar isso para o continente latino-americano, mas também sempre tendo em vista essa ideia de como cada um vê a coisa e como cada um pode contribuir de alguma forma, né? Para que seja feita possivelmente essa homogeneização, né? Como você falou, de possíveis políticas para coibir esse tráfico, né, no continente. Então, eu queria te perguntar também, quais são os principais grupos, né, com interesses parecidos dentro da reunião? Quais seriam os principais
as principais coalizões ali dentro? Eu acho que a gente vai ter uma coalizão muito forte dos países que têm floresta amazônica mesmo, assim, eles se tornam um grupo na reunião. A gente vê nos documentos que são gerados e tudo mais. A gente tem a Associação dos Países Centrais ali, Guatemala e Nicarágua, eles têm uma articulação muito grande e se juntam a esse bloco amazônico, vamos dizer assim. E aí a gente vai ter países que querem criminalizar, mas não é uma grande prioridade, e eles também vão se unir. Então, a gente vai ter Chile, Uruguai, ali meio que fazendo algumas coalizões com alguns outros países, como Panamá, por exemplo, enfim, para tentar ele fica meio que no meio do caminho, assim. Quer criminalizar, mas não é prioridade. E aí a gente tem o bloco dos países receptores, que em sua maioria estão ali com um pensamento muito parecido. Estados Unidos, China, Alemanha, não sei se é bem assim, vamos ver o que acontece. Mas vão ter os países receptores, como o Reino Unido, como os Países Baixos, que vão falar: tá bom, tá acontecendo mesmo, vamos sentar e conversar e pensar num plano de ação, sabe? Eu acho que é mais ou menos assim que eles se dividem, vamos dizer, 4 blocos, assim, grandes blocos. Tá, então seria o primeiro bloco dos países latino-americanos que tem floresta. Uhum. Então, Brasil, Bolívia, principalmente de floresta amazônica. Brasil, Bolívia, Peru, Venezuela, enfim, eles se unem num bloco, assim. E aí tem algumas adesões dos países da região central que são mais engajados, né? Nicarágua, Guatemala, se junta a esse bloco, assim. Sim, então são países que têm grandes florestas, na maioria deles. Sim. E depois a gente tem outros países latino-americanos que não consideram isso como uma prioridade, né? Como Sim. você tinha falado, por exemplo, o Chile e o Uruguai, né? Exatamente. Então, já a gente vê que já dentro do continente já tem uma certa divergência aí enquanto, né, a urgência da questão e talvez de como abordar ela. Sim. Então, a gente tem esses países. O outro seriam os países receptores. Sim. Então, seria, principalmente, países europeus e Estados Unidos, né? E o outro bloco seria o da China. A China, na verdade, estaria com esses países receptores que não veem como um grande problema. Então, Alemanha, China, Estados Unidos. E teriam os países receptores que veem como um grande problema e estão a fim de ajudar. Que seria Reino Unido, Países Baixos, enfim. Seria, em maioria, esse último bloco seriam de países europeus. Sim. Entendi. Sim. Então, em geral, a gente pode esperar que, por exemplo, que Estados Unidos vai se posicionar de forma mais contrária. Mais contrária, mais retraído ali, pensando as dinâmicas mesmo norte-americanas, né? Como se coloca na maioria dos debates, mas de uma forma mais retraída, tipo, não sei se é exatamente isso que tá acontecendo. Entendi. Então, a gente vê aí que dentro dessas delegações, então, são principalmente 4 blocos, né? Sim. 4 alianças que podem ser feitas aí e que esses grupos vão ter que dialogar, né, para chegar em uma proposta final. Então, é interessante a gente ver que, de um lado, a gente tem os que consideram a questão urgente, e aí tanto, né, de um lado sendo países latino-americanos e países europeus, então que veem isso como uma prioridade. Do outro, a gente vê que tem países latino-americanos que ainda não vê isso como uma questão urgente, e esses países que não consideram isso como uma questão relevante, que não acham que esse tipo de política deve ser adotada. Então, é interessante a gente ver como que vai ser essa dinâmica aí entre essas delegações e como que elas possivelmente vão conversar, né? Porque, como você mesmo colocou, dentro da própria América Latina tem divergência. Sim. Então, como que, a partir disso, eles podem construir aí alguma proposta e chegar em um consenso. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença da Nathalie aqui hoje. A gente conseguiu, nesse primeiro episódio, abarcar aí um pouco, né, desse contexto e desses principais atores. No próximo bloco, no próximo episódio, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão de alguns temas, né, e algumas questões que podem aparecer no debate. Então, muito obrigado, Nathalie, por estar presente aqui hoje. Eu que agradeço. Então é isso. Eu gostaria de lembrar vocês de que esse episódio é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Miniono, em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo.